texto diz que é um anjo do Senhor, não que é o Senhor. Não diz um anjo. Diz um anjo Não, do Senhor. leia aí. É o príncipe do exército do Senhor. Pronto, não diz um anjo do Senhor. Que é como é chamado, inclusive, Miguel no Apocalipse. Isso. Ou seja, ele não... Miguel é um dos príncipes, um dos arcanjos. Aqui está escrito o príncipe do exército do Senhor. Constrói aí a sua argumentação. Se você não quer esse versículo, bem, esse versículo Não, mostra eu que quero, tem já prostração. Não, é que tem prostração e você está vindo da sua concepção. Mas não está num ambiente culto mudando, como você quer defender a igreja ambiente católica. cultico, tira as sandálias porque o lugar em que estás é santo. Terra santa. Isso Pronto. não é cultico? Porque eu estou aqui. A minha presença aqui santifica o lugar. Através do anjo. anjo. É o mesmo Senhor. Ó, eu venho agora como príncipe. O que significa anjo, como... pastor? Mensageiro. Então, é um mensageiro de Deus. Ok. Eu estou aqui como príncipe. Agora, eu venho aqui como príncipe do exército. Eu sou o capitão, você vai guerrear. Eu sou o capitão do exército do Senhor. Isso aqui aponta até para Cristo. Isso aqui é o próprio Senhor se manifestando ali. Espiritualmente pode ter um significado. Eu disse aponta. Mas o texto mas literalmente claro o que é? Hã? Literalmente é o príncipe. Olha pro texto. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. É o que o texto está dizendo. Se recebeu a prostração, é porque ele não é um anjo comum. Bem, o senhor está pegando a sua definição e aplicando esse texto, mas a gente pode pegar outro texto, então, que é quando Josué se prostra diante da arca, né? Um pouco mais à frente. Não, vou deixar você falar. É a mesma coisa, Josué se prostra diante da arca. Não é uma imagem de uma pessoa que morreu, Josué não está pedindo ajuda para a arca. E os querubins? Os querubins são representantes dos protetores da santidade de Deus. Pois bem, aqueles que morrem em Cristo, Lucas 20, são como os anjos de Deus. Ou seja, estão vivos para Deus. A comparação que eles são como os anjos de Deus só está dizendo que não se casa. Não está dizendo... Abre o texto e prova. Vamos abrir o texto. O texto está dizendo que eles são como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Não está dizendo que eles são como os anjos. E o anjo é onisciente, é? Ou seja, se eles... Anjo é onisciente, anjo responde a oração, onde é que está na Bíblia? O anjo é enviado, né? E recebe revelações e faz mensagens. Se Deus já tem seus anjos, ele não precisa enviar os mortos. Ué, mas os mortos justamente são como os anjos de Deus, é o que diz aqui o Senhor. Porque eles não se casarão. Abre o texto. Esse no capítulo 20, inclusive, essa leitura que o Senhor está fazendo é muito rasa, porque a gente precisa pegar o contexto inteiro. Então complete o texto. Começa no versículo 27, nós temos aqui. Chegaram alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram. Então, para dizer que não existe ressurreição, o próprio evangelista diz aqui, eles dão o exemplo do casamento. Um homem se casou com a mulher, aí a mulher... O homem morreu, ela casa com o irmão, depois esse irmão morreu, ela casa com outro, etc, etc, etc. O que Jesus faz primeiro é explicar por que isso não seria um problema para a ressurreição, que é, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Por quê? Vou ler tudo, ó. Deixa eu... Não me interrompe, por favor, enquanto eu tô lendo. Não, a gente tá lendo junto. Você me interrompeu, eu posso interromper. Mas não guia a leitura. Agora eu quero fazer a leitura completa. Eu pedi pra ele esperar você terminar desculpa. Agora deixa ele terminar o pensamento. Porque já não podem mais morrer. Então eles não vão se dar em casamento porque já não podem mais morrer. E por que já não podem mais morrer? Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E ele termina, né? Que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés na sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não Deus do falecido Abraão, do morto Isaque ou do morto Jacó. Ora, Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele vivem todos. O episódio inteiro começa falando da vida após a morte, porque os saduceus não acreditam nisso, e termina falando de como é a vida após a morte, quando seremos como os anjos de Deus. O meio, a questão do casamento, é só um pretexto usado pelos saduceus para dizer que era impossível haver vida após a morte. Eles que eram materialistas. Então, toda essa passagem, o que ela está dizendo é como é a nossa vida na ressurreição. Inclusive, ele divide em dois, né? É o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. É como nós vamos viver no céu e seremos como os anjos de Deus. Pronto, posso falar agora? Sim. Vou ler o texto devagarzinho. Senhor, Moisés deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele, do falecido, tome a mulher e suscite posteridade. Houve 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição... Meu Deus, o contexto é casamento. Portanto,